Olá, eu sou Roberta Mello e a gente está aqui mais uma semana para conversarmos sobre livro. Essa semana nós vamos conversar sobre o livro Senhora, de José de Alencar, que inclusive vai cair no primeiro exame de qualificação da UERJ. Esse livro ele foi escrito ali em 1874, 1875, pertinho do falecimento do José de Alencar, que, se eu não me engano, faleceu ali 3 anos depois. E ele vem falar de uma parte do romantismo muito interessante, porque é um romantismo que já tem o pé no realismo, porque ele já vem fazer uma crítica pra gente sobre os relacionamentos sociais, inclusive faz uma crítica ao casamento, né? Mas antes de eu entrar nessas questões mais de análise, deixa eu contar pra vocês o que o livro fala. O livro conta pra gente a história da Aurélia, que começa o livro como uma menina pobre e apaixonado pelo seu namorado Fernando Seixas. Mas o Fernando Seixas, ele é um homem que trabalha ali, ele tem um trabalho de funcionário público, mas ele é seduzido pelas questões do capitalismo, né? Porque ele vê ali as pessoas gastando muito, gastando com dinheiro, gastando com carruagem, e ele fica seduzido por aquele mundo. E ele percebe que se ele casar com a Aurélia, ele não tem uma boa condição de vida. E também não proporciona uma condição melhor de vida para sua mãe e para sua irmã, que teoricamente são responsabilidades dele. E aí, ele resolve terminar com a Aurélia. A Aurélia sofre, claro, obviamente, fica órfã, fica morando ali com uma senhora, até que recebe a notícia de que o seu avô faleceu e que ela ganhou uma grande herança. E é nesse momento que as coisas começam a mudar, né? Porque daquela mocinha pobre, que nada tinha de seu, ela se transforma na senhora, né, endinheirada. E aí, ela muito dolorida ali com a questão do Fernando Seixas, que era o grande amor da vida dela, faz ali traça um plano para trazer o Fernando Seixas e se vingar, né, teoricamente se vingar dele, porque ele largou dela para casar com Adelaide, porque ela tinha um dote melhor que a Aurélia. Aí a Aurélia contrata o Sr. Lemos e fala com o Sr. Lemos que ela quer se casar com o Fernando Seixas. Para isso, ela faz toda uma estratégia ali, ela dá um dinheiro para um noivo que a Adelaide tinha, que realmente era a pessoa de quem ela gostava e de quem gostava dela. Então ela financia ali aquele relacionamento amoroso verdadeiro. Depois ela chega pro Sr. Lemos e fala que ela quer fazer um contrato para casar com o Fernando Seixas. Nesse contrato diz que o Fernando Seixas vai aceitar se casar por uma quantia ali, não sei quantos de réis, porque eu vou falar para vocês que eu tenho uma dificuldade imensa de entender essa moeda, contos de réis. Não sei quantos de réis, e ele teria que ficar... a noiva dele ia ficar em segredo, ele não saberia quem é. Fernando aceita na hora, porque os contos de réis ali oferecidos era bastante, resolveria os problemas dele, e ele realmente não queria mais casar com a Adelaide, também não teria mais como. E aí, no dia do casamento, ele fica todo bobo, até chegar a noite, porque ele vê que a Aurélia, ele gostava da Aurélia de fato, mas até chegar a noite de núpcias, porque quando chega na noite de núpcias, a Aurélia se revela, mas revela também o plano, e diz pra ele assim, ó, você é um vendido, eu te comprei e pagaria mais, eu te comprei por tantos contos de réis e pagaria mais. Pra mim, o top do livro é esse. Mas assim é feio, né, gente, porque é vingança, mas eu amei, né? E ela diz ali pra ele isso, eu te comprei por tantos contos de réis, até que paguei barato, que eu pagaria mais. E aí ele fica o quê? Na posse da Aurélia. O casamento entre eles fica uma coisa horrorosa, o clima tenebroso, e ele se sente muito mal. Até que ele resolve se fazer
concessões, parar de gastar, e todo o dinheiro que ele ganha como funcionário, ele guarda para pagar o valor que a Aurélia pagou para ele com juros. E aí, no caso, a Aurélia Não, aí ele fica ali juntando para poder pagar a Aurélia, porque na verdade a Aurélia é dona dele, né? Ele é um objeto que orna a casa e a vida dela. Porque em público, os dois, eles se tratam como um casal normal, mas quando chega dentro de casa é horrível, né? A Aurélia sofre muito, a gente percebe, né, ali na leitura fluida de Alencar, naquele romance urbanista dele. É um romance urbanista porque a literatura de Alencar é dividida em romance urbano, romance indianista, romance regionalista, tá? Mas aí depois, se precisar, a gente fala disso, dessas questões da divisão da literatura do José de Alencar, que eu adoro, era o que eu mais lia quando adolescente, era a literatura de Alencar. E aí o Fernando junta todo aquele dinheiro para poder ele conquistar a sua liberdade de volta, né? A sua liberdade, a sua consciência de volta. Então, assim, o que nós vemos nesse livro é, de fato, o que nós vemos nesse livro é, de fato, a questão da crítica aos casamentos como é que fala? Porque eles quiseram, porque era conveniente, casamentos por conveniência. A gente vê crítica à sociedade capitalista, crítica ao capitalismo exacerbado, mas como é um livro romântico, o amor tem que vencer no final. E o que ocorre é que, de fato, depois que o Fernando Seixas consegue comprar a sua liberdade de volta, a Aurélia decide desculpá-lo por tudo que ele fez, porque ela começa a perceber que talvez ele tenha de fato mudado. E, na verdade, assim, como um livro romântico, o que a gente sempre espera é a redenção do amor. A redenção do amor nesse livro de Senhora de José de Alencar é a questão mesmo quando ele paga a dívida, ele quita, inclusive o livro é dividido em 4 partes, né? E a última parte é a quitação, quando ele quita ali o que ele deve para ela e ele consegue dar a ela um amor de verdade. Ele diz que ele vai embora, né? Depois que ele paga em uma noite lá, ele fala para ela que já tem o valor que ela pagou por ele com juros, e ela pede para ele ficar, e assim acaba. O amor é lindo, mas, né, até o amor ser lindo, de fato, até ele arrumar esse dinheiro, eles dois sofrem muito pelas questões sociais. Tem muitos personagens interessantes, porque o livro é bastante... tem uma história muito boa, tem bastante personagens interessantes, tem a moça com quem ela passa a morar, porque ela não pode morar sozinha por conta de convenções sociais. Tem outras pessoas na sociedade que ficam querendo ela porque agora ela tem dinheiro, até então ela não era ninguém, né? Na sociedade ela era invisível, mulher dura, invisível. Não mudou muito não, né? Mas essa é a história. A história é boa, a história é interessante, ela te prende. É uma história de vingança. E eu gosto que a mulher tenha se vingado. É feio isso, né? Jesus não se agrada disso. Mas eu gosto que a mulher tenha se vingado. Mas, e você? Já leu esse livro? Se você já leu, fala aí pra mim o que você achou, tá bom? Por hoje é só. Na próxima a gente continua conversando sobre livros, na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, ativem o sininho, divulguem, me ajude, pelo amor de Deus, para que esse canal continue respirando. Beijos e até a próxima.